se calhar até pedir-te, Otávio, que me ajudes aqui a explicar o conceito, e depois queria depois a seguir o testemunho de uma outra querida amiga e pessoa muito especial aqui, mas antes disso, antes de lhe pedir ela o testemunho, queria só que todos vocês entendessem o conceito que é muito, perdão, que é muito básico, que é o conceito do PETS, que está aqui no canto direito, aqui nesta imagem, já vos vou mostrar, inclusive aqui na minha mão, mas aqui o conceito é triplo, primeiro elevamos algo chamado peptídeo. O peptídeo é uma pequena proteína, vamos dizer assim. Se quiserem, a proteína, para quem não sabe, é um pequeno tijolo de construção do corpo. É como uma parede que tem pequenos tijolos. E um peptídeo é uma microproteína, vamos dizer assim. Uma proteína normal tem 76 aminoácidos, mais ou menos. Em média tem 76 aminoácidos. E uma peptídeo tem 3, pode ter mais ou menos 3, mas 3, este é um tripeptídeo. É um peptídeo com 3 aminoácidos que tem uma função específica. Neste caso, é um tripeptídeo que vai buscar o cobre, e o cobre, como vocês sabem, daquilo que é a nossa, a nossa experiência comum, o cobre está presente nos fios elétricos para poder ser transmissor de energia. No nosso corpo é a mesma coisa. O nosso eletroma, que é a nossa estrutura interna de condução elétrica, usa o cobre para poder estimular as reações bioquímicas do corpo, não é? As células estão constantemente a comunicar umas com as outras, e se não conseguirem comunicar, não conseguem fazer a performance de saúde e proteger-nos de alguma forma e fazer a função para que foram desenhados. Portanto, sem cobre e sem peptídeo de cobre, é mais difícil que o corpo consiga ter esta estrutura de saúde. E, portanto, foi para isto que o David Schmidt criou toda esta tecnologia. Num simples PETs, que estão aqui do lado direito, conseguiu impregnar as malhas de nanocristais que depois, com um determinado tipo de frequência de rádio que ele coloca dentro do PETs em fábrica, nós temos acesso a reativar ou elevar o peptídeo, por sua vez ativa células terminais ou células-tronco, por sua vez faz com que o corpo fique regenerado. Este é o conceito. É muito simples. Elevamos peptídeo, ativamos ou reativamos células terminais e prendemos que o corpo fique regenerado. Portanto, é um sistema indireto. Não se pode dizer nunca que nós estamos a curar alguém. Estamos ao elevar o peptídeo, por sua vez, a ter impacto nas células terminais. As células terminais depois são fundamentais para aquilo que é a nossa elevação de saúde. É um conceito simples, por isso é que eu vos disse, não é complicado. Não, quando algum dia quiserem, e espero que façam, explicar a alguém ou convidá-los até para ver esta gravação, expliquem sempre de forma simples. Primeiro, há 3 coisas: elevamos, reativamos e regeneramos. As células terminais são fundamentais na proteção imunitária do corpo. E depois, outra coisa que eu acho que todos devem concordar ou concordam: quanto mais passa o tempo, mais os problemas ligados à idade vão aparecendo. Por uma razão. Não é porque ter mais idade seja necessariamente sinónimo de doença. Nunca associem doença a mais idade. Aquilo que verdadeiramente está na origem de muitas doenças e patologias é a falta de células terminais. Está comprovado que as células terminais atuam como um sistema protetor. E nós, quando temos em abundância, como somos novos, nem damos por isso. Mas quando a idade vai avançando, vamos perdendo a capacidade, inclusive de nos regenerarmos rápido. Quando alguém tem uma queda, não recupera tão rápido. Quando alguém tem uma noite mais agitada, é difícil recuperar com a frescura logo no dia a seguir. Quando alguém tem um problema, sei lá, algum esgotamento ou tem algum problema psicológico mais complicado, parece que se arrasta mais tempo quando temos mais idade. Uma das razões é que as células terminais estão em menos quantidade. E, portanto, estima-se mesmo quando chegamos para aí aos 50 anos, mais ou menos, 50, 60 anos, praticamente as células terminais estão todas inativas. Elas não morreram, mas estão inativas. O que é que neste momento David Schmidt propõe? Poder, através da nossa própria luz, reativar as células terminais. Portanto, eu estou a passar isto rápido para vocês perceberem que o conceito é simples. E depois vou pedir aqui ao Otávio, Dr. Otávio, para nos explicar até com 2 conceitos que ele trabalhou. Um de uma termografia que nós podemos ver, e a outra parte com a análise das próprias fibras de cada PET, perceberem que isto funciona. Nós, quando utilizamos o PET, nós elevamos as células terminais e o peptídeo através destes nanocristais que estão em cada PET. Ou seja, aquele círculo, ou adesivo, ou PETs, eu gosto mais de chamar PETs, como disse aqui a Eduarda, que utilizou e que permitiu que ela melhorasse, é exatamente aquilo que o corpo precisa em contacto com, para que a luz possa fazer o seu efeito. Eu não quero explicar muito mais do que isto. A ideia não é explicar de forma científica, é apenas dizer que, se me perguntarem exatamente, cientificamente, o pormenor do pormenor, eu não sei dizer. Não sei. E não estou preocupado com isso. Sei que há muitos estudos, para quem quiser, há muitos estudos disponíveis que eu posso inclusive depois ajudar e mandar a alguém, se tiverem paciência para ler estudos científicos, eu nem sequer os sei ler. Portanto, não vou perder muito tempo com isso. Eu vou focar-me naquilo que mais me interessa, que é ter uma saúde e uma energia como se eu tivesse 20 anos. Realmente, a verdade é que me sinto muito bem
a partir do momento, isto não é propriamente uma cura, nem é rever alguém que tenha patologia, mas quando nós reativamos não só células terminais, como permitimos também que o nosso sistema genético seja reposto, cerca de 4 mil genes também é reposto com a utilização do PETs, permite que o corpo se volte a reencontrar com ele próprio. Não sei se consigo explicar de forma simples, mas eu quero dizer que nós todos temos as agressões normais do dia a dia. Nós nem sempre comemos bem, nem sempre nos hidratamos da melhor maneira, ou seja, beber água, nem sempre fazemos exercícios físicos, às vezes é correr para o autocarro ou para o metro, ou às vezes num dia mais agitado, mas não fazer exercício físico de forma tão regular como se calhar vocês gostariam e como se comprometem no início do ano. Se calhar não descansam, não dormem as horas e a tranquilidade com que deveriam, e se calhar, e termino com esta, e para além de alguns fumam, outros bebem se calhar mais do que deviam, e se calhar alguns de vocês até se dão com pessoas mais tóxicas do que deveriam. Uma pessoa tóxica é aquela pessoa que vos suga energia e não vos dá nada em troca. Então, essas pessoas também são fonte de doença. Eu quero dizer isto de forma muito clara. A energia, quando é sugada e não é reposta, cria um campo vá lá, energético, ou se quiserem um campo biológico, que é deficitário. Ou seja, vocês têm menos capacidade para fazer a performance biológica para os quais foram desenhados. E eu quero dizer que quando utilizamos o PETs e elevamos o peptídeo, o nosso corpo fica muito mais protegido. Porque as células terminais são exatamente aquelas células protetoras que vão tomar o lugar das células que possam estar doentes. Eu não quero explicar muito mais do que isto, a não ser, este é o quadro que vocês estão aqui a ver, que normalmente cada pessoa que utiliza o PETs, pelo menos durante algum tempo, experimenta. Menos dor, ou redução de dor, através da redução de inflamação, muito melhor cicatrização em muitos casos que há feridas, uma energia e vitalidade que muitas vezes não se sabe explicar de onde é que vem, mas vem. É porquê? Porque as células estaminais, ao substituírem as células que muitas vezes estão deficitárias, através de um termo que agora vou usar, que se chama apoptose, que é uma morte da célula que já não está boa, permite que a célula repare ou venha substituir em bom aquela função. Repara, é como num jogo de futebol, quando um jogador não está não está a corresponder às expectativas, é substituído por um que supostamente vai fazer melhor a função. Nós temos também que reparar o corpo, mas o corpo tem a capacidade de se reparar ele próprio. Mais clareza mental é aquilo que eu sinto que a maior parte das pessoas realmente tem acesso, e depois todo o desempenho físico, corporal, até mental e mental em particular, que realmente nos permite dizer que a utilização continuada do PETs, este equilíbrio de utilização, não é um milagre, não é uma cura milagrosa, tem que se usar de forma regular, para que o efeito composto, ou seja, uma melhoria, micro-melhoria todos os dias, vai dar um corpo regenerado daqui a alguns meses. Eu não estou a dizer que sejam imediatamente os sentimentos, as sensações e as emoções de estar melhor, ou a recuperação seja imediata para todos, para alguns é muito rápido porque o sistema assim o permite, mas alguns de nós, que se calhar durante 15, 20 anos tivermos más práticas biológicas, não podemos esperar curar nada de um momento para o outro. Nem sequer uma cura, mas a seguir o que eu vos quero dizer é que devemos usar de forma integral durante um tempo continuado. Estima-se que pelo menos 3 meses. Não é que não possamos usar menos tempo, mas eu diria que, por exemplo, eu estou a usar há bem mais do que 6 meses, com resultados extraordinários, porque, como diz David Schmidt, isto não é anti-envelhecimento, acima de tudo é uma reversão de idade. É podermos reverter os sinais biológicos e, acima de tudo, a forma como cada célula funciona. Vamos dar um exemplo, vamos dar um número, que é um número gigante. Nós temos cerca de 30 mil milhões de células. Cada célula nela mesma é como se fosse uma bateria de energia. Cada célula tem a sua própria fábrica de energia. São 30 mil milhões que tu tens. Dentro de cada célula estão mais 100 mil milhões de átomos. Vou voltar a dizer. Em cada uma das 30 mil milhões de células estão mais 100 mil milhões de átomos. Ou seja, é muita coisa. O que eu vos quero dizer com isto é que nós temos que proteger cada um destes elementos. É como se fosse um organismo muito complexo que somos, feito de pequeninos componentes. O que é que o PETS faz? Melhora a biologia celular. Está a melhorar automaticamente a biologia de cerca de 30 mil milhões de elementos. 30 mil milhões são automaticamente elevados quando nós temos a proteção deste PETS. Inclusive é disto, isto não é para pessoas doentes. Nós estamos a falar, a Eduarda deu o testemunho dela porque tinha uma patologia, asma e algum problema de fígado, mas há pessoas que não têm patologia nenhuma e usam. Porquê? Porque não querem ter doenças. Então é importante dizer que isto não é só uma ajuda no nosso processo biológico, como também é um protetor, espero durante muitos e largos anos, para aquilo que é a nossa função regular, que nós queremos realmente fazer com que nós possamos ter uma vida com mais equilíbrio. Eu, antes de chamar aqui o Otávio, queria só dizer que devemos usar durante 12 horas, nomeadamente, estou a falar do X19 porque é o mais completo, vamos dizer assim, nós temos mais do que um PETs, mas eu queria focar nisto porque realmente é mais de 81% das encomendas à empresa são feitas deste PETs.
Eu espero que tu já tenhas tido a oportunidade de experimentar. Se não tiveste, fala com a pessoa que te convidou. Mas, acima de tudo, eu quero dizer que devemos usar regularmente. Existem pontos de energia, para quem percebe da acupuntura sabe que há pontos mais sensíveis para a energia, e nós devemos usar idealmente atrás do pescoço, 2 dedos abaixo do umbigo, ou então diretamente no sítio da patologia ou da dor que possas ter. Beber muita água é muito importante, devem tirar à noite, ou seja, mais ou menos quando vão jantar, um bocadinho a seguir ao jantar, devem tirar o PET e colocar de manhã, quando acordam, quando vão lavar os dentes, tomar um pequeno almoço, colocam novamente, para vos poder proteger durante aquilo que é o tempo de atividade normal. Tirar à noite porquê? Porque o corpo precisa de repor a sua condição biológica. Estima-se que o corpo vá descansar e faça a sua função de reequilíbrio. Estima-se que a partir das 3, 4 da manhã o fígado começa a limpar o corpo ao novo dia e não deveríamos talvez ter estímulos extra que possam às vezes impactar com essa normalidade que o corpo espera. Acima de tudo, recomendação, bebam muita água, porque essa parte é muito importante. Otávio, eu queria perguntar, tendo em conta aqui o que nós falámos agora, eu sei que tu tens muitas provas, porque também acompanhas muitos pacientes, muitos deles online, no teu gabinete, quando vens à Europa, ou quando estás na Europa também o fazes. Queria só que tu explicasses 2 conceitos. O primeiro, da inflamação, tu usas até uma pequena câmara de termografia para poder detectar nos pacientes, e depois a ideia de que há exatamente, na utilização normal, as fibras do PETs, que eu até vou mostrar aqui rapidamente, para vocês vejam, está aqui na minha mão uma embalagem de X79, vou abrir cá dentro para vocês verem que aquilo que a Eduarda falou é exatamente este PET, está aqui redondo, está aqui no centro da minha mão, estão a ver aqui os meus headphones, estão exatamente brancos, em forma redonda, para demonstrar que nós devemos estar sempre protegidos pelo PETs. Este PETs que nós colocamos, parece uma coisa quase, não, às vezes eu era muito incrédulo sobre como é que uma coisa destas pode melhorar tanto a saúde, mas eu acho que o Otávio pode explicar a ciência por trás disto. Otávio, queres pegar neste tema e explicares a ciência que tu próprio investigas aqui por base desta tecnologia? Claro, Rui. Eu acho que, em primeiro lugar, é importante que nós compreendamos que existe uma energia que todas as formas de vida emitem, que é chamada de infravermelho, certo? Então, eu tenho aqui na minha mão um dispositivo, que é uma câmera de infravermelho, a qual eu vou apontar aqui para o meu rosto, e vocês podem ver que o vidro da lente do meu óculos, ele é mais frio do que a minha pele, certo? E lá na minha pele fica mais vermelho, enquanto o óculos, ele fica mais roxo, mais azulado, porque é uma diferença de temperatura, certo? Quando nosso corpo emite esse infravermelho, ele pode ser então captado por aparelhos ou dispositivos como esse, como são as câmeras de segurança, tecnologias militares, né? Existem diversos dispositivos hoje no mercado aí que são capazes de identificar essa emissão de infravermelho, permitindo assim avaliar desde vazamentos em usinas até mesmo fazer diagnósticos médicos, né? Então, o infravermelho hoje ele é muito utilizado no mundo todo para diversas finalidades. E nós vimos aí, né, na época da pandemia, né, que foi muito usado também para identificar pessoas que tinham, né, infecções pelo Covid, porque essas pessoas tinham um aumento da temperatura do corpo, e esse aumento da temperatura, sempre que há uma inflamação em algum local do corpo, essa inflamação ela produz mais calor. O calor é um dos sintomas, é um dos sinais da inflamação, né? Então, isso pode ser detectado através de um dispositivo de infravermelho. Dessa mesma maneira, existem dispositivos que aplicam infravermelho em determinados locais que estão inflamados para poder auxiliar no processo de reparação desses tecidos. Nós temos como exemplos aí aparelhos com LED, com laser, né, com ondas curtas, com luzes, né, que são então aplicadas aí sobre articulações, músculos, tendões. Hoje em dia se faz muito tratamento capilar para pessoas que estão perdendo cabelo, porque ele ativa a circulação e aumenta a produção de fatores responsáveis pelo crescimento e pela regeneração desse tecido, ativando as células estaminais daquele lugar onde o infravermelho foi aplicado. Isso aí já está documentado e é consenso na literatura. Só que esses dispositivos, muitas vezes, eles são dispositivos caros, precisam ter fontes de energia,
né? Precisam ter ligado à tomada ou com a bateria, com uma pilha recarregável, etc. Bom, o que a pesquisa que levou ao desenvolvimento da tecnologia que o Miguel acabou de mostrar foi capaz de fazer? Através de nanocristais. O que é nano? Aquilo que é a milionésima parte do milímetro, né? Então, a gente tem o milímetro, temos o micrômetro e temos o nanômetro, certo? Então, ele é 1 milhão de milímetros. Olha o quão pequeno é uma estrutura dessa, né? E essa nanotecnologia, ela permite, através de cristais, nanocristais, na verdade, são muito pequenos, impregnados em uma fibra que faz parte de uma das camadas desse adesivo, ela consegue refletir esse infravermelho que o nosso próprio corpo produz de volta para um determinado ponto, onde ele pode, então, ativar ou inibir determinados processos de acordo com o comprimento de onda do infravermelho que ele está refletindo. Veja bem, quando isso acontece, o que os trabalhos mostraram? Que naquele ponto existe uma sinalização. O que é sinalizar? É como se estivesse lançando ali um foguete, como se estivesse acendendo uma luz, né? Que atrai as células estaminais. E o que são as células estaminais? São responsáveis pela regeneração e pela reparação dos tecidos do nosso corpo. E, além de sinalizar para essas células migrarem para aquele local, ela também é capaz de fazer a ativação dessas células que estão espalhadas pela nossa corrente sanguínea, pelos nossos tecidos, pelo subcutâneo, pela medula óssea, enfim, diversos órgãos do nosso corpo possuem reserva de células estaminais, certo? Bom, ao colocarmos um PET desse adesivo, né, então que reflete esse infravermelho, vai ocorrer ali uma sinalização e ativação das células estaminais. Isso acontece por meio daquele peptídeo que é o GHKCU, que é glicina, histidina, lisina, que são 3 aminoácidos, que o Miguel já explicou, ligados aí com cobre. Tá? Esses peptídeos eles já são usados há muitos anos na medicina para tratamentos estéticos, para tratamentos capilares, para tratamentos de lesões de órgãos, tecidos, tendões, ligamentos, cartilagem. Tudo aquilo que precisa de colágeno precisa desse peptídeo, porque esse peptídeo ele age estimulando a produção do colágeno. Nós sabemos muito bem quanto o colágeno é responsável por retardar o envelhecimento e por manter a saúde, porque ele é uma das principais moléculas responsáveis pela hidratação. Ele tem muita afinidade pela água. E nós sabemos que os nossos tecidos, eles precisam de ter água. Quando eles desidratam, eles envelhecem, porque a água é necessária para a manutenção desse equilíbrio. Mas não só isso, porque esse peptídeo também é responsável por diminuir a concentração de radicais livres, tendo assim, portanto, um efeito chamado de efeito antioxidante, assim como a vitamina E, a vitamina C, o ômega 3 e diversas outras substâncias que eu poderia ficar aqui a noite toda falando a respeito delas. Então, eu acho que imagens, né, falam mais do que 1000 palavras, né, Rui Miguel? Eu gostaria de mostrar aqui para vocês algumas imagens, né, que foram obtidas e com permissão aí dos pacientes. Esse aqui é uma paciente que tinha aqui uma dor na coluna. Como eu mostrei para vocês aqui na minha câmera de termografia, todo lugar que fica vermelho é porque está inflamado. E veja só, ela vinha com a dor desde lá do cervical, passando aqui pela região dos músculos romboides entre as escápulas, né? Toda a musculatura aqui muito prejudicada. E essa paciente especificamente, né, então ela teve uma experiência que foi de fazer a colocação dos PETs. E olha, se nós observarmos aqui, o local, né, que eram os locais de maior inflamação, na região que ela tinha mais dor, eram esses dois locais, tá, que são mostrados aí. E nós fizemos, então, né, um acompanhamento dela. Ela fazia ali a aplicação dos PETs, né, e ao colocar os PETs naqueles locais que estavam mais inflamados, ela evoluía com uma redução importante aí das queixas de dor, certo? Aqui a gente vê a diferença da temperatura, obviamente, porque os PETs eles têm essa capacidade de refletir o infravermelho, né? Mas mais interessante é que ela tinha ali alívio da dor.
E uma coisa também que eu acho que vale a pena eu compartilhar com vocês aqui nesse dia de hoje é um estudo que nós fizemos de microscopia, né? Ou seja, nós pegamos aqui alguns adesivos e nós submetemos eles a um estudo de microscópio. Deu zoom aí, Miguel? Eu estou sem um retorno aqui. Não, estamos a ver. Tá, mas deu zoom, né? Ampliou. Estás aí? Tá, deu zoom, sim. E aqui nós vemos um PET novo, em folha, no qual nós vemos que ele tem aqui algumas fitas, né, como se fosse um cinto, né, um, um cinto de segurança, uma correia, enfim. E nós vemos aqui, no meio dessas fibras aqui que estão mais largas, algumas fibras mais finas, como se fossem cordas, que são as fibras que não estão impregnadas pelo cristal. E aqui, após 12 horas, nós vemos que há uma redução daquele cristal que estava impregnado ao redor dessas fibras. Então, esses aqui são os nanocristais, que nós estamos ampliando 500 vezes, certo? Então, aqui nós vemos aquele antes e depois do uso, demonstrando aí como que esses cristais vão, à medida que eles refletem esse infravermelho, eles vão sofrendo um processo de desgaste, degradação, né, de redução dessa atividade ao longo do tempo. Como é que isso pode ser utilizado do ponto de vista para prevenção, para promoção da saúde, né? Todas as doenças crônicas degenerativas, elas passam por um processo oxidativo. Todas as doenças crônicas degenerativas têm produção de radicais livres e têm morte celular acelerada. O infravermelho, ele ativa as mitocôndrias, que são responsáveis pela produção de energia, além de fazerem o estímulo na transcrição. O que é uma transcrição? É a produção de proteínas a partir do DNA. O infravermelho é capaz de agir dentro do núcleo das células, ativando genes específicos que são responsáveis por produção de inúmeras substâncias, entre as quais nós temos aí o tripeptídeo de cobre, que vai agir, então, ativando e sinalizando essas células estaminais. De forma resumida, Rui Miguel, eu acho que explicando o mecanismo aqui, seria, né, isso. Espero não ter sido muito técnico, muito específico, muito científico, mas fico aqui à disposição de vocês para, eventualmente, se eu não fui claro em alguma das explicações, para que eu possa tirar